Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu estás aqui. E Tu estás aqui, Senhor, não porque nós sejamos merecedores, Senhor, mas é pela Tua grande graça, pelo Teu grande favor, Senhor. Porque Tu não te podes negar a Ti mesmo. E a Tua palavra diz, Senhor, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estás no meio deles. Então, Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estar na Tua presença, de conhecer um pouco mais de Ti, de poder entrar no Teu trono, Senhor, e poder Te adorar e contemplar a Tua formosura, Senhor, em nome de Jesus. E, Pai, eu Te peço que nesta noite o Teu Santo Espírito possa passear no nosso meio para convencer, para ensinar a cada um de nós, Senhor, e que a nossa vida realmente seja transformada, Senhor. Que nós possamos viver de glória em glória, de vitória em vitória, Senhor, para que nós possamos realmente fazer a diferença entre aquilo que Te serve e aquilo que não Te serve, Senhor, em nome de Jesus. Que essa diferença seja vista em cada um de nós, onde quer que nós andarmos, Senhor, em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, por todos aqueles que estão a ouvir esta transmissão. Te agradeço pela Tua palavra, Senhor, porque ela é veloz como o vento, ela não conhece fronteiras, ela não conhece distâncias. E eu sei que ao som da Tua palavra nesta noite, Senhor, vidas serão transformadas, corações serão tocados por Ti, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. E eu sei e confesso em nome de Jesus que nunca mais seremos os mesmos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podemos nos sentar. Nós vamos à palavra de Deus. E como sempre, tenho sempre muito cuidado com aquilo que eu vou pregar para vocês. Porque hoje em dia é tão fácil nós encontrarmos comida espiritual estragada. É o que mais se vê por aí. E eu estava a pensar durante o dia de hoje no trabalho, qual é o meu papel aqui, ao estar a dar a palavra de Deus, qual é o meu papel? E eu pensei que o meu papel, eu não consegui definir o que era o meu papel, mas consegui definir aquilo que não era o meu papel. E o meu papel não é motivar a nenhum de vocês. O meu papel não é construir a sua autoestima. O meu papel também não é que você saia daqui de alguma forma encorajado. O meu papel é dar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, se ela for dada, ela vai fazer aquilo que lhe apraz na vida de cada um. Para um pode ser para encorajamento, para o outro pode ser para correção, para o outro pode ser para ânimo, para cura. Compreende? Então, seja qual for a pregação que for dada, a importância que também tem que ser dada é ao seu coração, a maneira como você recebe a palavra de Deus e, claro, aquilo que nós estamos a dar. E, como eu disse, hoje em dia é tão fácil nós encontrarmos comida estragada, comida que tem aparência de bom, mas que está mal. É a mesma coisa que nós, não sei se já aconteceu a algum de vocês, com certeza já. Você tem um ovo e um ovo aparentemente por fora é igual a todos os ovos. Até que você abre e por dentro tem um ovo podre. Sim ou não? E é um grande qual é a palavra? Uma desilusão quando nós abrimos um ovo e o ovo está podre. E sabe que hoje em dia, irmão, a palavra de Deus tem sido embalada com uma embalagem bonita, mas quando nós abrimos por dentro, não tem nada que satisfaça. E eu não quero trazer uma palavra embelezada por fora e vazia por dentro. Não é isso que interessa. Quem é que gosta de receber presentes? Toda a gente gosta, não é? Toda a gente gosta de receber presentes. E a verdade é que um presente bem embrulhado chama a atenção, sim ou não? Fica bonito. Eu gosto de oferecer um presente bem embrulhado. E gosto de receber, não só de oferecer, mas também de receber um presente bem embrulhado. Às vezes até os melhores presentes nem sequer vêm numa caixa bonita. Mas é um bom presente. Então, aquilo que eu quero transmitir para si hoje, irmão, é que a palavra de Deus aqui nesta igreja pode não ser apresentada numa embalagem assim muito bonita. Até pode ser que, são aqueles madeirenses lá. É aquela gentinha. Mas sabe que eu não me importo? Porque eu prefiro trazer uma embalagem tal como eu sou. Porque hoje eu estou a ser o veículo pelo qual Deus está a se usar para trazer a palavra de Deus a si. E sabe uma coisa? Este veículo está aqui, é igual a si. É igual a si, com as mesmas limitações, com as mesmas frustrações, com as mesmas
tristezas, mas o presente que eu quero trazer é a palavra de Deus. E esse presente, ele é sempre perfeito, irmão. Toda a palavra de Deus é perfeita. Compreende? Por isso eu não estou minimamente interessada em que a gente tenha um show, em que as minhas palavras possam ser eloquentes para si. Não é isso que eu quero. Eu quero que a palavra de Deus hoje, ao ser pregada, traga vida à sua vida. Que a palavra de Deus hoje, ao ser pregada, traga vida onde havia morte na sua vida. E quando nós falamos de morte, não é morte, morreu. Não. Que traga vida onde havia morte na sua vida, onde havia morte na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de estar uns com os outros. Se há morte aí, se há algo que desagrada a Deus, que hoje a palavra de Deus traga vida. E que muda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de olhar, de falar, tudo isso. E eu estava a pensar, o que é que eu vou pregar outra vez para este povo amado? O que é que eu vou pregar? Eu amo pregar a palavra de Deus. Para mim não é sacrifício, para mim não é aborrecido. Eu amo pregar a palavra de Deus. E aquilo que mais me apaixona ao pregar a palavra de Deus é todo aquele sermão que me mostra Jesus. Compreende? Aquela pregação que me leva a conhecer Jesus ainda mais, é isso que me apaixona. É isso na Bíblia que me apaixona. Quando você vai ler, por exemplo, 1 de João, é impossível você ler 1 de João 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e você não ficar apaixonado por Jesus. Porque lá 1 de João 5, 20 diz que Jesus, Ele é o verdadeiro Filho de Deus. E é nele que nós estamos. Então, e depois eu fiquei a pensar, nós temos a nossa igreja, baseamos a nossa igreja no livro de Atos, e aquilo que Deus foi trazendo ao meu coração durante o dia de hoje, porque eu estava a pensar, será que é isto? Será que eu devia pregar isto? Ou será que eu devia dar um discurso mais animador? Será que eu devia trazer 7 maneiras de você ser feliz? Ou que não sei quantos passos para você atingir prosperidade? Eu poderia fazer isso. Eu poderia fazer, mas depois eu lembrei-me em Atos dos Apóstolos, diz assim, e também Saulo consentiu na morte deles e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra de Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande luto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Lhes pregava a Cristo. Eu não vejo nenhuma pregação em Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos fossem a uma cidade ou a outra, ou um povo ou outro povo, e que dissessem, agora nós vamos dar 7 passos para você atingir prosperidade financeira. Agora nós vamos dar 9 passos para você ser feliz. 9 passos para você ter um casamento próspero. Não, eles pregaram a quem? Pregaram a palavra. Pregaram a Cristo. No versículo 9, e as multidões... Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E havia grande alegria naquela cidade. Eu quero imitar o que os apóstolos estavam a fazer. Eu quero pregar a palavra, eu quero pregar a Cristo. Para quê? Para que esta alegria que havia naquela cidade possa inundar cada um de nós, irmão. Percebe? Por isso, aquilo que me apaixona é aquilo que eu vou dar a si. A pregação que me leva a Cristo é a pregação que me vai te fazer ter alegria. Se a minha pregação levar você a Cristo, a conhecer quem Jesus Cristo é, eu garanto que você vai ter alegria. E você não vai precisar de fórmulas A mais B igual a C quadrado para você saber que a sua felicidade, que no seu casamento, que na sua saúde, que a sua prosperidade está tudo em Jesus Cristo. A fonte da sua alegria, a fonte da sua prosperidade, a fonte da sua salvação está em Jesus Cristo. E qual mais fácil seria, irmão? Eu só estou a dar uma introdução. Eu estou a justificar o porquê que eu vou falar o que eu vou falar a seguir.
Ok? Só para que você perceba. Por que eu estou a dizer isto tudo? É porque eu sei, se eu tenho às vezes essas perguntas, se eu faço essas perguntas, com certeza alguns de vocês também podem fazer. Então eu estou a justificar porque que aqui na igreja nós não vamos dar pregações para fórmulas, porque isso não resulta, irmão. Eu não vou dar uma fórmula para você louvar a Deus, para você semear, para você fazer como se Deus se movesse com isso. Deus não se move com isso. Deus move-se com o seu coração sincero para conhecê-lo. E se você desejar conhecê-lo, irmão, se você desejar ter Jesus Cristo como centro da sua vida, tudo o que você precisa, você vai ter. Ainda que falte alguma coisa, você vai ter tudo o que você precisa. Parece um paradoxo, mas não é. Porque se nós temos a nossa vida firmada em Jesus, eu garanto uma coisa, vai haver faltas, mas nós não vamos ter falta de nada aqui no nosso coração, porque o nosso Deus, Ele promete suprir cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É em Jesus Cristo, irmão, que está a solução para a sua vida. É em Jesus Cristo que está a salvação. É em Jesus Cristo que está a cura. É em Jesus Cristo que está a saúde para o seu casamento. É em Jesus Cristo que está a salvação dos seus filhos. É em Jesus Cristo que está a sua prosperidade. É em Jesus Cristo que está a resolução de todo o problema da humanidade. Por isso a minha pregação vai ser sobre outra vez a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos vindo a falar sobre o sangue de Jesus, temos falado sobre a divindade de Jesus, temos falado que Jesus Cristo é efetivamente Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, e é tudo aquilo que o mundo lá fora está a pregar ao contrário. Este que eu estou a falar, irmão, você vai lá fora e as pessoas não querem saber disto. Lá fora prega-se Jesus, mas um Jesus pequenino, um Jesus que não é Deus, um Jesus que não tem qualquer poder. No domingo nós falamos sobre o sangue de Jesus e que tremenda revelação é nós sabermos que o sangue de Jesus, ele é mais poderoso do que o sangue de bodes, do que o sangue de animais que eram sacrificados anualmente, porque nenhum desses animais foi perfeito o suficiente para trazer uma redenção para o povo. Mas o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito. O sangue de Jesus Cristo foi um sangue perfeito. Ele é o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir em Hebreus. Glória a Deus. Você está preparado para uma maratona de versículos? Quem é que hoje fala sobre finanças? Glória a Deus. Nós vamos perder algum tempo aqui no livro de Hebreus. Vamos estudar o que este livro nos fala. Aqueles que tiverem vontade, eu comecei hoje e vou estar durante o tempo que for preciso, vou estar a estudar o livro de Hebreus, porque é um livro que fala muito sobre a superioridade de Cristo. Fala que Jesus Cristo é superior a Moisés, fala que Jesus Cristo é superior aos anjos, fala que Ele é superior na aliança que Ele fez conosco, é superior, fala que o sangue de Jesus é superior. Ou seja, por todo o Hebreus você vai ver que o tema central é a superioridade de Cristo. E então nós vamos aprender sobre isso. Amém? Quem é que está entusiasmado? Então, Hebreus 1,4 diz assim, até podemos ler do 1, que eu gosto sempre que você entre no contexto da palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui nós já vimos, para já só o versículo 3. Se você perder algum tempo aqui no versículo 3, você vai ver que tem muita coisa aqui para nós podermos tirar para a nossa vida. Mas vamos nos resumir aquilo que é a pregação de hoje, que fala da superioridade de Jesus. Então no versículo 4 nós vemos que Ele foi feito tanto mais excelente que os anjos.
porque ele herdou um nome mais excelente do que eles. Esta palavra excelente no grego significa mais forte, significa mais poderoso, significa maior, significa melhor e mais excelente. Glória a Deus, porque este é o nosso Jesus. É Ele que é mais excelente do que todas estas coisas. E vamos ver, existem milhares de razões pelas quais Jesus Cristo é superior aos anjos, aos homens e a todos os demais seres visíveis e invisíveis. Tudo o que foi criado, Jesus é superior. A principal razão porque Jesus Cristo é superior é porque Ele é Criador. Diga, Jesus Cristo, Ele é Criador. Ele é superior a todos porque Ele é o Criador. Ele não é nenhuma criatura, Ele não é um ser que foi criado. Não, Ele é Criador. Nele está toda a plenitude. Antes que tudo existisse, Ele é. Antes que o mundo existisse, Ele é. Antes que os anjos existissem, Ele é. Ele é Criador de tudo. E nós vamos ver em Colossenses 1, aquelas pessoas que tiverem a apontar, aponte e ponha aquilo que nós estamos a falar para que depois você possa estudar melhor. Nós estamos a estudar que Ele é superior a todos os anjos, porque tudo que é criado, tudo que é visível e invisível, porque Ele é o Criador. Colossenses 1,15. Do 15 ao 19, diz assim. Podemos ler do 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual, está a falar de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Diga, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glória a Deus. Você está a ver? Porque que Jesus, Ele é superior porque Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. A Bíblia fala que sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo aquilo que nós vemos, irmão, ainda que o pecado tivesse trazido degradação ao mundo que nós vemos, a Bíblia fala que tudo foi criado para Ele. A natureza foi criada para Ele. E para que a natureza foi criada? Para louvá-lo. Você sabia isso? A Bíblia fala que os montes louvam a Deus. A Bíblia fala que as árvores louvam a Deus. A Bíblia fala que as baleias, aquele som magnífico que as baleias fazem, elas estão a louvar a Deus. As estrelas louvam a Deus e Deus chama-as pelo nome. Como é que poderia haver alguma coisa maior do que o nosso Deus? Não há. Jesus Cristo, Ele é o Criador de todas as coisas, tudo subsiste por Ele. Como nós falamos no domingo, aquele que mantém a nossa alma com vida e que não permite que os nossos pés resvalem. Esse é o nosso Deus, tudo subsiste com Ele. O mar não ultrapassa o seu limite, porque Deus não permite. O sol levanta-se a cada manhã e põe-se a cada dia, porque Ele permite. As estrelas não caem do céu, porque Ele permite. Porque quando Ele der ordem, a Bíblia fala que as potências do céu serão abaladas. Você sabia disso? Quando Ele der ordem, a Bíblia fala que os elementos, ruindo, tudo se desfará. Porque tudo subsiste por Ele. Porque foi criado por Ele e para Ele. Amém? Glória a Deus. A segunda razão, porque Cristo é superior, é porque todos os seres que existem nos céus e na terra, o nome de Jesus é maior do que todos eles. O nome de Jesus é excelente. Não há nome igual ao nome de Jesus. Porque no nome de Jesus está toda a divindade de Deus. No nome de Jesus está todo o poder de Deus. O mesmo poder que fez com que Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos e que se assentasse ao trono da destra de Deus. Esse poder está todo dentro do nome de Jesus.
O nome de Jesus, quando usado com fé, não tem limite para o que pode alcançar. O nome de Jesus, ao nome de Jesus, o diabo treme. Ao nome de Jesus, a morte foge. Ao nome de Jesus, os demónios agacham, submetem-se, porque o nome de Jesus é todo poderoso. Em que medida é que esta pregação pode ajudar a si? Você está a ver como a pregação de Cristo traz salvação, traz resolução de todos os problemas? Porque se você veio aqui hoje a pensar, se você está a me ouvir aqui hoje a pensar que precisava de alguma coisa para a solução do seu problema presente, agora, atual, estou a dizer que o nome de Jesus é o nome acima de todo nome. Por isso, seja um divórcio que esteja a passar, seja um filho nos maus caminhos, seja falta de trabalho, no nome de Jesus, porque Ele é tão poderoso assim, está a solução. Chegue-se a Ele, conheça-o. Passe tempo com Ele. Invista do seu tempo nele. Como é que eu faço isso, pastora? Leia a palavra. Ouça a palavra. Ouça a palavra. Irmão, eu tenho confiança de dizer assim, de dizer a quem me está a ouvir. Você pode adquirir os nossos CDs, por exemplo. Você pode adquirir e você pode ouvir a pregação aqui, porque esta é uma pregação genuína do Evangelho de Jesus. Seria tão fácil, eu estava a falar com alguém esta semana, seria tão fácil se eu simplesmente ungisse um objeto. Olha, eu vou orar sobre este objeto e tu vais já para casa e tudo vai ficar bem. Seria fácil ou não era fácil? Era fácil. Não é, minha querida? Era fácil. Olha, este objeto está aqui, a unção do pastor. Leva para casa, tudo vai ficar bem. Ou então vamos mandar vir lá um azeite, não sei de onde, porque esse azeite vai estar ungido e tu vais ficar bem. Era tão fácil e é fácil, por isso é que as pessoas são levadas nisso. Por isso é que há igrejas que vendem comida estragada, comida podre, e no entanto estão cheias. Porquê? Porque é mais fácil. É mais fácil pôr a responsabilidade e se não funcionar, é o pastor que falhou, porque a unção do pastor não é boa. Compreende? Porque hoje em dia, irmão, é tão difícil. Você que olha para a sociedade de hoje e você vai ver que desde jovens, desde crianças, a adolescentes, a jovens adultos, a velhos, ninguém quer compromisso com nada. Ninguém quer um compromisso de vir à igreja ouvir a palavra de Deus. Ninguém quer um compromisso de orar. Ninguém quer um compromisso de ler a palavra. Ninguém quer um compromisso de estar a estudar. Eu não estava a falar esta semana com a filha do pastor, do bispo Fidalgo, a Raquel. E, irmão, é tão bom quando nós falamos com alguém que tem a mesma paixão que nós. Que tem a mesma paixão que nós. E o que é que nós falamos? Falamos, olha, ela está ali 1 de Pedro, e eu estou ali 1 de João, já começamos a trocar ideias. Ela vai me enviar um curso sobre o livro de Hebreus. Irmão, e é gostoso nós estarmos ali. Envolva-se com pessoas que querem conhecer a Deus. Envolva-se. Estava agora a falar com o Daniel acabou de ler o Novo Testamento todo, e ele disse que eu preciso de alguém para discutir agora tudo o que eu aprendi. Bora lá, vamos falar. Que gira que tu tens para me ensinar sobre dízimos e ofertas. O que é que tu queres saber, Daniel? Tudo que tu tens eu quero saber. Bora lá, vamos partilhar uns com os outros. Você está a ver como você pode usar tudo aquilo que você tem para ser algo para fazer crescer a fé dos outros. Está a ver como não é difícil? Seja pouco ou seja muito. O pouco que você tem, se você juntar ao outro pouco que alguém tenha, nós podemos fazer a diferença, irmão, na nossa vida. Nós podemos fazer a diferença no nosso trabalho, podemos fazer a diferença na nossa igreja. Podemos fazer a diferença entre todas as igrejas. Porque eu acredito que esta igreja é uma igreja diferente. Mas sem tão poucas pessoas, não me importa. Não me importa. Irmão, não me importa nada. Já me importei no passado. Hoje não me importa. Porque eu sei de quem é que eu estou a falar. E estou a falar de Jesus Cristo, do Deus que tem um nome que é superior aos demais nomes dos seres que existem no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:9, pode abrir. Filipenses 2:9. É um versículo que eu sei de cor, tinha que o saber, senão não ganhava prenda de Natal. Vamos começar a fazer. Filipenses 2:9 é um versículo que eu gosto muito. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Diga: Jesus Cristo, o nome dele é superior a todos os nomes. Amém. Glória a Deus. Então, Jesus Cristo é superior a todos os seres humanos e espirituais. Não só a todos os seres humanos Ele é superior, mas a todos os seres espirituais Ele é superior. Você sabia que no mundo espiritual existem hierarquias? Sabia? Quem é que não sabia? Existe uma hierarquia bem definida, irmão. Existem principados, dominações, existem hostes espirituais da maldade, existem os anjos, existem arcanjos, existem querubins, serafins. Isto são hierarquias bem definidas de seres espirituais. E diga uma coisa, irmão. Os anjos são poderosos. Os demónios são poderosos. Têm mais poder do que você e do que eu. Humanamente falando. É claro que para nós, igrejas, Jesus Cristo estando dentro de nós, nós temos autoridade sobre qualquer um deles. Mas só pelo nome de Jesus. Eu estou a falar agora individualmente. Compreende o que eu estou a dizer ou não? Um demónio é mais poderoso do que eu. É mais poderoso do que você. Um anjo também o é. Mas Jesus Cristo é superior a todos eles. Amém? Efésios 1, podemos abrir? Agora vai alguém dizer que a pastora disse uma heresia. Não. Compreenda bem o que eu estou a dizer. Os anjos são poderosos e os demónios também. Mas ainda assim os anjos existem para nos servir, sabia? Sabia ou não? A Bíblia diz no Salmo 91 que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para que nós não tropecemos com o nosso pé em pedra. A Bíblia também fala que todos eles são ministradores, espíritos ministradores para ministrar a cada um de nós, para nos servirem. Então, Efésios 1, no versículo 21, diz assim, podemos ler do versículo 18, tende iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita, aonde? Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Está a ver? Sobre todos os seres espirituais, sobre todos os seres humanos, Jesus Cristo é superior. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo é superior ao diabo. Parece que era escusado eu dizer isto. Parece. Porque nós estamos aqui a falar numa igreja, não é? Numa igreja que se diz uma igreja de Jesus Cristo. Seria escusado eu estar a dizer que Jesus Cristo é superior ao diabo. Mas eu garanto-lhe uma coisa, irmão. Muito cristão precisa de se apegar a esta verdade com unhas e dentes, porque você sabe uma coisa. Se você souber, sem qualquer sombra de dúvida, que Jesus Cristo é superior ao diabo, que ao nome de Jesus o demónio tem que fugir, que ao nome de Jesus o diabo treme, você não vai temer aquilo que lhe possam fazer. Eu vejo tanto cristão preocupado com bruxaria que fizeram contra mim, com maldição que falaram contra mim, com inveja que lançaram contra mim. Mas se você sabe quem você é em Cristo, irmão, não há demónio nenhum que lhe faça frente. Há pessoas que chegam ao ridículo, crentes que chegam ao ridículo de dizer, eu não vou à casa daquela pessoa, porque a casa daquela pessoa tem demónios, e não posso ir lá porque com medo que o demónio entre nela. Errado! Errado, irmão. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita é a liberdade. Você não pode jamais ser possuído por um demónio. Um cristão verdadeiro não pode ser possuído por um demónio. E é bom que você saiba isso, porque há pessoas lá fora que põem medo nos outros, porque não sabem a verdade, não sabem a palavra de Deus, e correm o risco, pensam que vão se expor de tal forma que o demónio vai entrar. Não vai. Se é um filho de Deus, na verdade, não vai.
Quanto muito, eu chego no local e os demônios que estão lá vão ficar apavorados porque Jesus chegou no local. Amém? Porque Jesus chegou no local. Porque eu sou a habitação de Jesus. Quando eu vou para a frente, acredite uma coisa, Jesus vai para a frente. Se a Cristina vai para trás, Jesus vai para trás. Se a Cristina dá uma voltinha, Jesus está a dar uma voltinha. Porque Jesus... Porque Jesus está dentro de mim. Percebe, irmão? Jesus Cristo é superior ao diabo. Glória a Deus. Vamos ver Hebreus 2. Hebreus 2, 14. Lá está. Se você for a ver por cima do capítulo 1 de Hebreus, diz: Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Por cima do capítulo 2, Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Por cima do 3, Cristo é superior a Moisés. Você está a ver? Todo Hebreus fala que Jesus Cristo é superior. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. O sangue de Jesus é superior àquele sangue dos animais. Se você tem dúvida que Jesus Cristo é superior, leia o livro de Hebreus. Eu vou começar a estudar o livro de Hebreus. Aqueles que quiserem me acompanhar, glória a Deus. Então no versículo 14... E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte... Veja lá, quer ver a vitória? Houve um líder religioso que disse que a morte de Jesus foi a vergonha de Deus. A morte de Jesus foi a vergonha de Deus. Você sabe quem é que eu estou a falar? Sabe que foi dito isso ou não? Mas você veja. Ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus para todo sempre. Porque a morte de Jesus não foi a vergonha de Deus. A morte de Jesus foi para que pela sua morte ele aniquilasse completamente aquilo que tem o império da morte, que é o diabo, e pela sua morte ele livrasse juntamente com ele todos aqueles que têm o medo da morte e que estavam presos na escravidão. Eu sou livre porque Jesus morreu. A morte de Jesus não é vergonha, a morte de Jesus é vergonha para o diabo. Porque sabe uma coisa, Jesus Cristo, quando ele foi lá, ele não só aniquilou o império da morte, como ele trouxe com ele mesmo a chave da morte e do inferno. Ele é tão superior ao diabo, irmão, que o diabo não suporta. Estas palavras que estou a falar, o diabo não suporta. Porque ele quer esconder a verdade que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é o único que ressuscitou da morte, que venceu o inferno. E ele foi tão envergonhado, irmão. A Bíblia diz que Deus os expôs, que Jesus Cristo, deles triunfou em si mesmo e os expôs publicamente à vergonha. Este é o Jesus que eu estou a falar. Glória a Deus. Cristo é superior à morte e ao inferno, porque ao ressuscitar vitorioso ao terceiro dia, ele venceu a morte e o inferno e passou a ser o dono das chaves da morte e do inferno. Para que não fiquem dúvidas, Apocalipse 1, no versículo 17. Glória a Deus. E diz assim: e eu quando o vi, está a falar de João, quando ele teve esta visão na ilha de Patmos, se não me engano, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis-me aqui. Estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O diabo nem tem a chave da sua própria casa. O diabo não tem a chave da sua própria casa. Que triste. Sabe porquê que ele não tem a chave, irmão? Porque com esta pregação, nós vamos entrar no inferno e é de lá que nós vamos resgatar todos aqueles que estão perdidos.
E isto não é uma coisa, não é uma revolução que vai acontecer, irmão. É no nosso dia a dia. É no nosso dia a dia. Sabe uma coisa? Eu acredito que de tempos a tempos é a vontade de Deus que haja um reavivamento na igreja. Mas sabe uma coisa? Você pode ver reavivamento todos os dias na sua vida. Irmão, chega de nós estarmos à procura de coisas sobrenaturais. Se nós estivermos sempre à procura de coisas sobrenaturais, nós vamos perder Deus naquilo que é ordinário, naquilo que é normal do dia a dia. E eu não quero perder Deus assim. Eu não quero perder Deus no meu dia a dia só porque eu estou à procura de algo estrondoso que aconteça. Todos os dias na minha vida, na minha casa, na minha comunhão com Deus, eu posso ter um reavivamento. Porque todos os dias eu estou apaixonada por Ele. É esse o reavivamento que Deus quer trazer à sua vida. É você despertar dentro de si. E você, quando você olha, você, uau, eu sou o primeiro e o último e que vive e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Glória a Deus. Então há morte na sua vida. Há tristeza na sua vida, há problemas na sua vida. Se há, volte-se para Jesus. Venha para debaixo das asas daquele que tudo pode. Venha para debaixo do consolo daquele que é o dono de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Cristo é superior a todos os homens. Cristo é superior a todos os homens. Atos 4:12, podem apontar. Mas diz assim, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, o que é que há debaixo do céu? Homens. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus Cristo é superior a todo o homem, porque só em Jesus Cristo há o poder para a salvação. E eu vou ler algo que eu achei aqui interessante. Cristo é superior à natureza, ao mar, aos ventos e às tempestades. Cristo é superior aos patriarcas, aos profetas, aos apóstolos, aos evangelistas, aos pastores, aos pregadores, aos cantores, aos doutores, aos monges, aos papas, aos padres, aos bispos, aos rabinos, aos califas, aos teólogos, aos sábios, aos filósofos. Ele é superior aos reis e aos presidentes, aos governadores, aos gurus, aos líderes de religião, aos popstars, aos ricos, aos famosos e a qualquer outra instituição ou criatura. Jesus Cristo é o Senhor. Não há outro nome, irmão. Não há nenhum líder religioso que lhe possa comprar a salvação. Não há nenhuma instituição que lhe possa dar o caminho da vida eterna. Não há nenhum papa que lhe possa indicar o caminho. Não há nenhum pregador. Não há nenhum apóstolo. É Jesus. É Jesus. E será sempre Jesus. Glória a Deus. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão e de todos os demais sacerdotes e sumos sacerdotes que já existiram. Porque Jesus Cristo é o único sumo sacerdote perfeito e eterno. Glória a Deus. Nós olhamos para a vida dos sumos sacerdotes, não é? Olhamos para a vida dos grandes profetas, para a vida de Arão, para a vida de Moisés, para a vida de Abraão, os patriarcas, e todos eles são admiráveis. Será que Abraão teve uma vida admirável? Teve. Moisés? Claro que teve. David? Tiveram vidas admiráveis, mas ainda assim Jesus Cristo é superior a todos eles. Porque foi Jesus Cristo que com o seu sangue, uma vez só, entrou lá no Santo dos Santos, o seu sangue está lá. E ainda hoje o sangue dele é perfeito para trazer a remissão de todos os pecados. Amém? Pode abrir em Hebreus 7. Hebreus 7. E você pode pensar, como é que eu vou trazer, como é que eu posso, desta pregação, trazer aplicação para a minha vida? É uma pergunta legítima, irmão. Uma pergunta legítima. Como é que eu posso trazer aplicação para a minha vida diária? Alguém compreende aquilo que eu estou a dizer ou não? Alguém compreende a pergunta que eu estou a fazer? Como é que eu posso trazer aplicação, ouvir esta mensagem, como é que eu aplico à minha vida? Parece que é uma coisa subjetiva, parece que estamos a falar de algo subjetivo, mas você precisa encher o seu coração com estas verdades. Para quê? Para quando o dia mau vier, você saiba que Jesus Cristo é maior. Quando vem um problema, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, é Ele que vai cuidar deste problema. Quando o diabo vem, porque ele anda em derredor,
Você sabe, olha, Jesus Cristo é maior que o diabo, não vou temer. Não temerei, ainda que se levante um exército contra mim, como diz lá nos Salmos, e não temerei. Porque Jesus Cristo é maior. Sabe uma coisa? Nós às vezes somos tão religiosos, irmão. Nós somos tão religiosos, nós pensamos em fórmulas, nós pensamos em fazer coisas que foi-nos ensinado no passado e temos sempre a tendência de culpar o diabo de tudo. Temos a tendência de expulsar o demónio, estar sempre ali, Satanás é expulso em nome de Jesus, e é legítimo, há alturas que precisamos de fazer isso, irmão. Não estou aqui a dizer que agora é errado fazer isso, não. Mas se nós tivermos a certeza de quem nós somos, se nós tivermos tudo isto que eu estou a falar bem firme no nosso coração, você não precisa de expulsar o demónio. Vão ser raras as vezes em que você vai precisar de se levantar com autoridade contra Satanás, porque você está dentro de si. Tentam fazer bruxaria contra si. Não pode. Não pode chegar a si. Não pode. Porque se eu acabei de falar que em Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos seus anjos para que se acampe ao meu redor. Sabe o que é acampar-se ao redor? Quer que faça aqui uma demonstração ou vocês estão todos a ver? Toda a gente está a ver. Imagine você estar bem no centro e está uma proteção de anjo à sua volta. Ou os seus anjos são muito fraquinhos, ou então alguma coisa está a falhar. Se você acha que uma pequena bruxaria, uma pequena maldição lançada contra si, consegue ultrapassar os anjos que Deus ordenou que tivessem à sua volta, alguma coisa está a falhar. Não é com certeza os meus anjos, nem é com certeza o meu Deus. Amém? Glória a Deus. Estávamos onde? Hebreus 7, no versículo 22, e estávamos a falar que Jesus Cristo, o seu sacerdócio é superior ao de Araão, a todos os demais profetas e sumos sacerdotes, porque ele é perfeito. 7, 22 diz assim. Podemos ler do 21. Mas este conjuramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Você compreende este versículo, irmão? Há coisas que eu li durante tanto tempo e não percebia. Pela morte foram impedidos de permanecer. Porquê? Porque eles eram humanos. Eles morriam. E porque morriam, lá tinham que levantar outro sumo sacerdote. Mas Jesus Cristo, ele é eterno. Ele não é mortal, ele é imortal. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituía sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituía o Filho perfeito para sempre. Uau! Estou apaixonada cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. É isto que me apetece cantar cada vez que eu assisto, irmão. Porque estas verdades nos apaixonam. A mim apaixonam. Eu não sei quanto assim. Se calhar esta palavra não estamos habituados a falar para Jesus. Se calhar paixão falamos para o nosso marido e para a nossa mulher. Mas eu apaixono por Jesus quando eu leio isto. Ele é perfeito para sempre. E pode perfeitamente salvar todos aqueles que se chegam a Deus com fé. Jesus Cristo é superior a Moisés e a todos os demais líderes de religião. Porque ele nunca pecou. E nunca se achou engano em sua boca. Ele nunca pecou. Todo o homem que nasceu, desde Adão até o último homem que vai nascer, antes deste mundo acabar, todos eles vão pecar.
Mas Jesus Cristo foi o único que não pecou. E da sua boca nunca se achou engano. Jesus nunca disse nenhuma palavra torpe. Jesus nunca disse nenhuma palavra de condenação. Jesus nunca disse um palavrão. Jesus nunca foi indelicado com ninguém. Jesus nunca foi indecente com ninguém. Em sua boca nunca se achou pecado. Ai, mas Jesus irou-se. Irou-se. Ele irou-se, mas não pecou. É possível irar-se e não pecar? É. Vamos abrir a Bíblia. Em Hebreus 3:3. Estamos em Hebreus, podemos ficar já aí. Estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Vamos lá? Hebreus 3:3 diz assim: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Se Moisés era o que era, foi porque Jesus o edificou. Então significa que se foi Jesus que edificou a Moisés, se foi Deus que o edificou, então maior é aquilo que edifica do que a própria casa. Jesus Cristo, Ele é superior, Ele é digno de maior honra do que Moisés. Podemos voltar em João 1,17. João 1,17. Estão lá? Podemos ler do 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, por Moisés veio a lei, que servia de aio, que servia de amo até chegar a Cristo, mas por Jesus Cristo veio a graça e veio a verdade. Em 1 de Pedro 2,22, vamos lá rapidamente, estou quase a terminar. 1 de Pedro 2,22. 1 de Pedro 2,22. E vemos que podemos ler... no 21. Porque para isto sois chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, Jesus Cristo é superior porque Ele não pecou. Ele, a Bíblia fala que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Na sua boca nunca se achou engano. Ao contrário de muitos líderes religiosos que falam em nome de Jesus, mas a sua boca está cheia de engano. Jesus Cristo nunca levou ninguém ao engano. Jesus Cristo nunca deu uma pregação de engano. Nunca foi uma pregação interesseira. Se você for a ver todo o discurso de Jesus, falava e glorificava o Pai. Todo o discurso de Jesus, ele falava: eu não vim para glorificar a mim mesmo, eu vim para glorificar o Pai. A palavra do meu Pai é a verdade. Ele falou sempre glorificou o Pai. E após a sua morte, como nós lemos em Filipenses 2,19, depois da sua morte, da sua ressurreição, depois da sua obediência até à morte e morte de cruz, então aí Deus o exaltou soberanamente. E a glória que antes pertencia ao Pai, o Pai partilhou essa glória com Jesus Cristo. E o nome de Jesus é o nome acima de todo nome. Cristo é superior a todos os reis e estadistas do mundo, porque Ele é o Rei eterno. Ele é soberano entre os reis da terra. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. 1 Timóteo 1,17. Há tantos hinos que nós cantamos e que estão tudo baseado nestas verdades. 1 de Timóteo 1,17. Seu nome é maior. Glória a Deus. Diz assim: ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a glória e a honra para todo sempre. Amém.
ó Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus. Está a ver como a presença de Deus, ela no instante fica aqui. Quando nós começamos a compreender quem Ele é, quando nós começamos a dar a glória para Ele, a presença de Deus se manifesta. E não precisa de ser um momento de adoração, não precisa de ser assim algo misterioso. A pregação da palavra de Deus nos comove, nos leva-nos a chorar, a nos quebrantarmos na presença dEle. E tão fácil assim Ele se manifesta. Por isso a presença de Deus está aqui. Glória a Deus. Em Apocalipse 1,15. Apocalipse 1,15. Tem muito versículo para você meditar para casa. Esta é uma parte que eu gosto muito. Podemos ler do versículo 9. 1,9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatada em espírito no dia do Senhor. E ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Espera, é aqui. 1,5. Apocalipse 1,5. 1,5, sorry. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para tudo sempre. Amém. Estamos a falar que Ele é o príncipe dos reis da terra. Ele é superior a qualquer governo, a qualquer estadista. Ele é superior. Vamos à frente, no versículo 19. Era isto que eu queria ler. Confundi-me aqui um pouco. Preciso de açúcar no meu cérebro. Não, capítulo 19. Ahá. E era esta parte que eu queria ler. Podemos ler a partir do 11. E diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome do qual se chama é a Palavra de Deus. Olha, irmão, há tanto versículo que nós podemos escarrapachar na cara de alguns. Ele está a descrever Jesus, está a descrever que Jesus é a Palavra. Sim ou não? Ele chama-se, esta visão que o apóstolo João teve, Jesus estava descrito, é a Palavra de Deus. O nome pelo qual se chama é a Palavra. Jesus Cristo é a Palavra. A Palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas a Palavra hoje está aqui, irmão. Não é esta Bíblia, não é a Bíblia em si que tem poder, mas esta Palavra tem poder. Porque é Jesus Cristo. E seguia-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para sempre Ele está marcado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há outro como Ele. Ele é magnífico. A nova aliança com Jesus Cristo é superior, porque por meio dela nos introduzia uma esperança superior. Pode apontar, Hebreus 7,19. Através da nova aliança, nós temos um sacrifício superior. Está a falar do sacrifício dos animais, o sacrifício de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E esse sim foi um sacrifício superior e perfeito. Em Hebreus 9:23, pode apontar. Ele nos deu um património superior. Sabe o que é património? É bem. E o património que a Bíblia nos fala, sabe o que é? É o céu. É viver com Ele. Pode abrir para você ver. Em Hebreus 10. Hebreus 10.
no versículo 24. Não, deixa eu ver. 34, sorry. Hebreus 10, 34. Diz assim: Por também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Então, no céu, irmão, em Jesus Cristo nós temos algo muito melhor do que aquilo que nós temos aqui na terra. O nosso património está lá. A nossa morada é de lá. A nossa pátria é de lá. Em Jesus Cristo nós temos tudo isso. Temos uma pátria superior, Hebreus 11, 16, pode apontar. Temos uma fé superior, Hebreus 12, no versículo 2. E temos, por fim, que falamos no domingo, temos um sangue superior. Vai já aí, 12, 24. Hebreus 12, 24. E diz assim: 22. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos e à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão que fala melhor do que o de Abel. Você sabe quando a Bíblia fala que quando Caim matou Abel e que dizia que o sangue de Abel clamava desde a terra, está aqui a dizer que o sangue de Jesus é superior ao sangue de Abel. O sangue de Jesus é superior ao sangue de todos os animais sacrificados por toda a história. Ele é perfeito. A obra dele é perfeita. Aquilo que ele fez na nossa vida é perfeito. Mas a minha vida está longe de ser perfeita. Chegue-se mais a Jesus. Chegue-se mais. Sem medo, sem reservas algumas. Chegue-se a Jesus e você vai se apaixonar por Ele. Quem é que quer se apaixonar por Jesus? Quem é que está apaixonado por Jesus? Eu estou. Glória a Deus. Amém? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Lítia? Não? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Todas as pessoas que quiserem pedir pregações, é pedir à Marta na livraria e nós arranjamos. Não sei se temos CDs ou não. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença que está aqui, porque quando a tua palavra ela é pregada, Senhor, ela sempre nos leva a ti, Senhor. E obrigado porque a pregação da tua palavra, ela é vida para a nossa vida, ela traz libertação, e se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é vida, ela é toda pura, Senhor. A tua palavra é Jesus Cristo. E obrigado por tu estás aqui, Senhor. Obrigado porque nós podemos conhecer um pouco mais de quem tu és. E obrigado por tudo aquilo que ainda vamos conhecer de quem tu és, Senhor. Obrigado, Senhor. Sei que o melhor ainda está para vir. Ainda há tanta coisa, Senhor, que eu quero conhecer de ti. E sei, Senhor, que tu vais revelar a todos aqueles que te buscam, Senhor. Tu vais revelar os segredos da tua palavra, Senhor. Os segredos de quem tu és. És-nos aqui, Senhor, para compreendermos, para buscarmos a tua palavra, Senhor, como tesouros escondidos em nome de Jesus. Confirma, Senhor, toda a palavra no coração deste povo e entregamos a ti a honra e a glória em nome de Jesus. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador. Glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Jesus.
Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel, seu nome é maior que qualquer outro. Seu nome é Jesus. Seu nome é Deus. És conselheiro, maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte Ele é, seu nome é maior que qualquer outro. Seu nome é Jesus. Seu nome é Deus. És conselheiro, maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte Ele é. Glória ao seu nome, Jesus. És mesmo assim, Senhor. Tu és Deus forte, Tu és o príncipe da paz. Tu és imutável, Senhor. Tu és incomparável. Tu és